primeiro lugar, o que se diz é que a descendência de Abraão iria ser uma bênção para toda a terra. Mas com isso não se diz que a cultura do povo judaico que descendeu de Abraão seria essa bênção e seria a promessa e seria aquilo que geraria o upgrade na consciência humana no planeta. Quando se diz que da descendência de Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra, se está falando que isso aconteceria porque o Salvador viria dessa semente histórica que é traçável. É aí que entra a Bíblia. A Bíblia é o registro histórico, é o registro escriturado dessa relação pessoal, de uma relação pessoal que, do ponto de vista do que deflagrou o processo que hoje a gente chama de relacionado à Bíblia ou cultura judaico-cristã, foi a partir de Abraão que esse processo foi deflagrado. Foi por causa de Abraão que se tem os livros atribuídos a Moisés, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da escritura judaica. É por causa de Abraão que se tem o povo de Israel, e é por causa do povo de Israel que se tem o registro bíblico do Velho Testamento. E é objetivo do registro bíblico do Velho Testamento mostrar a fidelidade de Deus na história, dando testemunho a esses que eram as testemunhas orais e da informação que veio a Abraão como revelação acolhida por ele pela fé, mas que para sua descendência se transformou em mandamento, se transformou em informação que devesse formar a vida. E a Escritura é o registro do diálogo de Deus com esse povo de Abraão, é o registro da expressão da reação desse povo a esse diálogo, e é o registro da relação de Deus com esse povo e desse povo com o todo da história universal, conhecida pelos judeus daquela época e pela maioria dos humanos de então. Mas você vê que, todavia, até apesar em relação a isso, o Velho Testamento faz viagens digressivas que nos levam na direção de povos primevos que permitiram a antropólogos e historiadores posicionarem povos da antiguidade extintos e apagados por milênios nas suas devidas geografias por causa do registro da Escritura. Então a Escritura tem esse papel de também incluir, além do aspecto já por mim declarado, dos aspectos por mim até aqui declarados, a dimensão da existencialidade da relação de indivíduos com Deus. É o caso de pessoas que viveram situações de fé na sua relação com Deus e no enfrentamento da loucura de Israel, ou da idolatria de Israel, ou dos inimigos de Israel, ou do esquecimento do nome de Deus em Israel, seja lá o que seja. O registro desses encontros e da fala de Deus, onde Israel se transforma num laboratório histórico, aos sentidos de todos nós, como diz Paulo em 1 aos Coríntios, no capítulo 10, quando afirma que todas as coisas que Israel viveu nos foram escritas e nos foram deixadas como exemplo. Era um laboratório. Então, aquela experiência daquele laboratório revela uma quantidade enorme de coisas maravilhosas, interessantes. Além disso, você tem a dimensão existencial da relação de indivíduos com Deus
nas circunstâncias as mais diversas da vida. Na angústia, na aflição, no medo, na perda. Em tudo que você puder imaginar como situação calamitosa para a existência, você encontra no Velho Testamento uma expressão, no mínimo, da alma humana reagindo àquela agonia tão universal, tão comum, tão presente, tão acachapante. Ou as esperanças, tanto quanto você tem a presença do elemento místico, sobrenatural, na perspectiva da profecia do elemento futuro. Você tem a profecia do imediato, que é denúncia, e você tem a profecia do futuro imediato, que é ainda denúncia, e dentro da profecia do imediato, frequentemente você tem nessas profecias uma reprojeção dessa mesma profecia numa perspectiva mais além, onde aquele aspecto histórico imediato já está sendo tratado como uma arquetipia, como um arquétipo de algo que vai equivaler àquilo, mas em proporções muito maiores, num futuro muito mais além. Frequentemente você encontra isso. Além, obviamente, das descrições crônicas das coisas. Crônicas que eu digo narrativas, do que seja fato, cronologia. Você tem a ausência de uma quantidade enorme de conteúdos que estão presentes no Novo Testamento e no Velho. Por exemplo, um deles, praticamente tratado en passant, é a figura chamada Satanás. No Velho Testamento ele é mencionado como serpente. Depois esse nome Satã se transforma numa designação. É uma coisa que carrega designação. Qualquer um pode ser Satã se for o oponente. Então, no sentido hebraico do termo, tem muito Satã que não é uma designação a Satanás. A designação de pessoalidade de Satanás não aparece explicitada fortemente no Velho Testamento, a não ser como a serpente astuta do início, mas que não é tratada como o diabo. Ela é interpretada assim no Novo Testamento, não no Velho. Satanás que se levanta contra Davi, por exemplo, é o oponente, que no livro de Jó é um oponente, mas que tem acesso também à presença de Deus junto com os demais Benai Elohim, com os demais filhos de Deus. Mas o Velho Testamento não diz mais do que isso. As outras coisas são inferências da gente. Lendo Isaías, lendo Ezequiel, mas ele não trata de uma quantidade enorme de questões que no Novo Testamento passam a ser importantíssimas, fundamentais. O Novo Testamento nos traz para dimensões e dimensões do ser que estão presentes no Velho Testamento, mas de maneira extremamente primitiva na sua abordagem. Então a sua pergunta é: a Bíblia foi escrita para objetivos egrejáticos, né? A Bíblia para o homem particular ou para o homem egrejático? Como o homem para o todo. Bom, o Velho Testamento, basicamente e principalmente, em primeiro lugar, para o judeu. Se supunha que o judeu não se fechasse numa clausura e se tornasse voz e testemunha do amor e da graça de Deus para o planeta. E que quando o Messias chegasse, o judeu dissesse: bem-vindo, é aquele que vem em nome do Senhor, e a glória de Deus se espalhasse por toda a terra, e o curso da história humana, da chegada de Jesus para cá, teria sido uma outra coisa completamente diferente. Ou ser como foi, para se cumprir a Escritura, que essa é uma outra história que, se a gente for entrar por ela, não acaba jamais. Para se cumprir a Escritura. Mas aos romanos isso não interessava, aos gregos isso não interessava, a qualquer outra cultura não interessava.
talvez passasse a interessar como passou a interessar a mim, que sou um gentio. Depois de impactado por Jesus, a história inteira que o antecedeu em relação aos hebreus, a Israel, a Abraão, a tudo mais, passou a me interessar, mas foi por causa de Jesus. Eu não me interessei por Moisés, nem por Abraão, nem por Noé, nem por Davi, nem por ninguém. Esses caras eram interessantes, mas todo mundo tinha fome como eu, tesão como eu, caía nas mesmas que eu e piores do que eu. Desde menino eu sabia. Minha fascinação sempre foi só Jesus. Não tinha outro homem na Bíblia capaz de me seduzir, nem de me fascinar, nem de me empolgar para a obediência. Nenhum deles. Só Jesus. Vem como mandamento bíblico, assim como nenhum homem me empolgava, porque nenhum homem encarnava o que recebia como palavra de Deus para si, nem Moisés, nem Davi, nem ninguém encarnou. O único que poderia me encarnar era que me empolgar e me seduzir, era aquele que encarnasse o que fosse palavra de Deus. E eu sabia que o amor de Deus entre os homens, sendo Deus amor, jamais se encarnaria nos moldes do livro de Levítico, por exemplo, com pedras, com estacas, com mortes, com punições, que aquilo tinha a ver com a construção da consciência de entes muito primitivos, mas que não tinha nenhuma relação com o projeto de Deus para a vida humana. Aquilo era a educação do perverso, cujo coração de jardim se transformou em abrolhais de espinhos na vida, mas não era o projeto. Nenhum outro homem, nada disso. O Velho Testamento me empolgaria em quê? Poderia me empolgar, como empolgou alguns, pela beleza literária de um profeta como Isaías, ou qualquer outra coisa, mas qual era a outra empolgação que eu iria ter com o Velho Testamento? Jesus é o responsável, único e exclusivo, por eu ter estudado tanto o Velho Testamento e conhecê-lo tanto. Porque não fora Jesus eu não teria interesse nenhum. E qual é o meu interesse? Número 1 é conhecer o todo do Velho Testamento. Porque eu conheci Jesus. Isso tem a ver com histórias que se vinculam a ele no Evangelho. Então, como o Evangelho lida com essa cultura dos judeus, e as temáticas são oriundas dessa cultura dos judeus, conhecer o Velho Testamento é totalmente interessante agora para entender melhor o Espírito de Jesus aplicado a qualquer outro tempo, cultura ou mundo, ou geração. Só por isso. Mas não é porque sem saber do Velho Testamento eu não seria salvo, eu não cresceria no Espírito Santo, se eu não soubesse de Abraão. Vamos supor que não houvessem judeus no caminho de Paulo, que tivesse acontecido tudo o que aconteceu nos evangelhos e nós não tivéssemos o registro de Mateus preocupado em aplicar o evangelho, a compreensão dos judeus, nem Lucas preocupado em hibridamente pegar a todos, tanto a judeus quanto a gentios, e fazer do evangelho dele um evangelho cósmico para a humanidade, nem João, que deixa claro que não é cronológico, ele está só apresentando uma mensagem de por que Jesus é o Filho de Deus e por que isso é que faz diferença. Nós só tivéssemos a informação de Jesus e ela fosse levada como, por exemplo, o missionário Desmond, inglês, antropólogo, que deve ter se aposentado já agora como catedrático em Oxford. Meu amigo lá de anos atrás, que foi pregar para os Scarianas, que não sabiam nada de nada. Ele traduziu o Velho Testamento? Não. Ele traduziu o Evangelho de Marcos, depois ele traduziu a carta de Paulo aos Romanos, com adaptações necessárias à compreensão. Depois ele traduziu alguns outros livros assim.
Ele só foi traduzir o Novo Testamento inteiro, o Novo, 20 anos depois. E quando eu cheguei lá, para apresentar o Novo Testamento à tribo dos Iscarianos, uma história maravilhosa, eles todos nus, bem indígenas, à moda original, não à moda funaisaica dos índios de hoje, mas à moda original. Isso foi há 36, 37 anos atrás. Então, quando eu cheguei lá, eles todos nus, ganhando aquele livro vermelho, e era só o Novo Testamento. Ninguém sabia nada para trás, mas eles sabiam tudo sobre o espírito do Evangelho. Até hoje eu tenho dito, eu nunca encontrei uma experiência humana que parecesse mais com uma igreja, de fato, do que naquela tribo. Nunca. Velho Testamento nenhum. Mas o Espírito de Cristo presente em tudo. Sem a angústia de Levítico, sem angústia de lei. Sabe quais foram as leis? Eles já tinham leis demais. Índio tem lei à beça. É, cara. Leis animistas, leis de superstição, leis de bruxaria, leis de medo. Ele só veio e disse, olha, esse aqui que diz que Jesus cancelou a lei, Romanos 7, o fim da lei é Cristo. Sim. Era a lei lá, é a lei da feitiçaria, é a lei da mandinga, é a lei da superstição, é a lei desse karma que vocês creem aqui. Para que vai inventar Moisés se os caras não estão com um problema desse? Já tinha. Já tinha. Lei pra caramba, morreu a lei. E as conversões maravilhosas, os entendimentos perfeitos. Então o que é para o mundo é Jesus. O Evangelho é Jesus. Jesus é o Evangelho. Se alguém me faz uma pergunta sobre o Velho Testamento, estando eu falando em Jesus, eu explico. Se ninguém me pergunta nada, eu não puxo esse assunto, porque eu não estou a fim de problematizar esse indivíduo. Uma vez que ele creia, se o ambiente dele não tem a presença de evangélicos, ele não vive num país como o Brasil, cheio de evangélicos pentecostais e messiânicos e judaizados e de verdades ocultas e de Oxuas. E Paulo agora não pode mais ser chamado de Paulo, é Sol. É Sol, Saulo. Ah, meu Deus, se ele não está nessa, eu nem previno. Agora, se ele está vivendo num ambiente como esse, eu começo a ajudá-lo como se eu estivesse andando com ele, como se eu fosse Paulo, andando com ele num mundo pagão, no mundo greco-romano, mas onde estava cheio de judeu azucrinando. No nosso caso é evangélico, com judaísmos do híbrido que os evangélicos formaram entre o Cristo encarnado e o Deus encadernado. Então, como eu sei que ele vai existir no meio dessa angústia e logo ele vai ser perseguido por causa disso, eu o auxilio nessa área. Mas se não for a isso, por que eu vou puxar o assunto de Moisés em relação à eternidade, se só Jesus tem as palavras da vida eterna? Depois que a vida eterna estiver bem assentada no coração do indivíduo, aí a gente conversa sobre tudo. Mas eu não confundo a alma de ninguém com o que não salva.